Ela começou a se arrumar mais, ficou mais fria. E de uma hora para outra o celular virou segredo. Parece familiar? Isso é só o começo. Hoje, você vai entender os 5 sinais que toda mulher deixa quando trai e como se proteger antes que ela destrua sua mente. Você está com ela há um tempo. Já conhece seus gostos, seu estilo, suas manias. De repente, algo muda. Sutil, quase imperceptível. Mas muda. Ela começa a se arrumar mais. Roupas novas, mais provocantes. Um perfume diferente. Talvez até um corte de cabelo que ela nunca quis antes. A desculpa é sempre a mesma. Ah, quis mudar um pouco. Mas o que você não percebe de imediato é que essa mudança não é para você. É para alguém. É o surgimento de uma nova persona. Freud, o pai da psicanálise, afirmava que grande parte do nosso comportamento é guiada por desejos inconscientes, impulsos que tentamos racionalizar, mas que acabam se revelando em nossas ações. Quando uma mulher começa a se transformar repentinamente, adotando um novo estilo, novos interesses, uma nova rotina, isso muitas vezes não é consciente. É o inconsciente dela buscando validação fora da relação, tentando atender desejos reprimidos que já não encontram mais espaço ao seu lado. Essa transformação vai muito além da estética. Ela começa a ter uma agenda mais cheia, interesses diferentes e até um vocabulário que antes não fazia parte do universo de vocês. É como se outra pessoa tivesse despertado dentro dela. Mas não se engane, isso não é espontâneo. Toda mudança que surge repentinamente, sem envolvimento com você, é um grito silencioso de que sua presença não está mais no centro da atenção dela. O homem que não percebe isso a tempo corre o risco de se tornar figurante na própria história. E sabe o que é pior? É que muitas vezes ele a incentiva. Ele vê as mudanças e elogia, achando que isso vai fortalecer a relação. Mas, na verdade, está apenas aplaudindo a criação de uma personagem que não pertence mais ao seu mundo. Quando uma mulher começa a investir energia demais em si mesma, sem te incluir nesse processo, ela já está preparando o terreno para outro. E atenção, isso não significa que toda mudança de visual seja traição. Mas quando essa mudança vem acompanhada de distanciamento, segredos e um ar de independência repentina, a máscara caiu. O problema é que a maioria só enxerga isso tarde demais, quando já está emocionalmente destruído. É por isso que você precisa desenvolver o olhar estratégico, o olhar de quem observa os detalhes. Porque é nos detalhes que os traidores tropeçam. E quando essa nova persona se estabelece, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Porque a transformação externa é apenas o início. O verdadeiro distanciamento vem no toque, no olhar, no silêncio. O corpo, que antes buscava o seu, agora parece indiferente. E é aí que entramos no próximo sinal, o afastamento físico e sexual. No começo, tudo era intensidade. Os toques vinham com vontade, os beijos tinham energia, o desejo era claro. Mas agora, ela mal encosta em você. Os abraços esfriaram. O sexo virou exceção. E quando acontece, parece mais uma obrigação do que uma entrega. Muitos homens ignoram esse sinal, tentando se convencer de que é só uma fase. Mas na psicologia comportamental, isso tem outro nome: desconexão emocional manifestada no corpo. Quando o desejo vai embora, o corpo acompanha. E o corpo feminino, ao contrário do que muitos pensam, não mente. Ele reage diretamente ao estado emocional da mulher. Existe um conceito na psicologia evolutiva que explica isso com brutal clareza. A atração sexual feminina é altamente sensível ao status emocional do vínculo, ou seja, quando ela deixa de admirar você, de se sentir conectada ou de te ver como o homem que lidera, protege e excita, o corpo dela simplesmente desliga. Não importa se você está ao lado dela todos os dias, a ausência de desejo é o grito silencioso de que, dentro dela, você já não está mais presente. O problema é que muitos homens tentam reconquistar esse desejo com mais esforço emocional. Ficam carentes, exigem atenção, pedem carinho, mas isso só afasta ainda mais. Porque o que atrai uma mulher
não é o homem que implora, é o homem que ela teme perder. Quando ela começa a recusar sexo, dar desculpas, dizer que está cansada sempre que você tenta algo, não é o corpo que está cansado, é a mente dela que já se distraiu com outro estímulo. E isso, na maioria das vezes, tem nome, sobrenome e conversas escondidas no celular. E aqui vem a parte mais cruel. Ela pode até manter um mínimo de intimidade com você, só para evitar conflitos ou para manter a aparência. Mas você sente que aquilo é vazio, que ela não está mais ali. Você a toca, mas ela não responde com alma. E o pior é quando ela começa a inverter a situação, dizendo que você está exagerando, que é coisa da sua cabeça. Isso te desestabiliza, te deixa inseguro e te prende ainda mais a uma mulher que já te soltou por dentro. Freud explicava que os impulsos sexuais não são apenas físicos, são projeções do inconsciente. Quando uma mulher está emocionalmente envolvida com outro, mesmo que ainda não tenha consumado fisicamente, o inconsciente dela já realoca o desejo. E esse realocamento é implacável. Porque quando o desejo dela está voltado para outro homem, você pode ser o mais romântico, o mais presente, o mais disposto, e ainda assim será ignorado. E quando esse ciclo se instala, não adianta correr atrás. Não adianta forçar intimidade. O que você precisa é recuperar sua postura, seu foco, sua presença masculina. Porque a mulher que se afasta fisicamente está testando sua força emocional. E se você falha nesse teste, ela confirma o que já suspeitava, que você deixou de ser o homem que a fazia vibrar. E quando o corpo dela se cala, a mente começa a construir muros. O toque desaparece, e junto dele some também a transparência. O próximo passo, quase inevitável, é o surgimento de segredos. E onde há segredos, há proteção excessiva. É aí que entra o terceiro sinal, a obsessão repentina por privacidade digital. Mas antes de continuarmos, eu sei que este vídeo está abrindo seus olhos, mas se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Ela já não te toca mais como antes. O desejo esfriou. Mas o celular dela, esse nunca esteve tão quente. Notificações que aparecem e somem em segundos. Aplicativos abertos e fechados com rapidez. O celular agora vive virado para baixo. Você vai dormir, ela fica online. Você pergunta algo, ela desconversa. E quando você tenta olhar por curiosidade ou desconfiança, ela se irrita. A desculpa é sempre a mesma. É minha privacidade. Mas no mundo atual, onde a traição não começa mais na cama, começa na tela. Esse tipo de comportamento é um alerta vermelho piscando bem na sua cara. O sociólogo Zygmunt Bauman, ao falar sobre a modernidade líquida, alertava que os relacionamentos hoje são frágeis, instáveis e, acima de tudo, descartáveis. E nessa lógica, a intimidade se torna seletiva. O que deveria ser compartilhado entre dois vira um terreno particular. E a tecnologia facilita isso com maestria. Antigamente, para atrair, era preciso sair de casa, correr riscos, enfrentar o desconhecido. Hoje, tudo acontece no bolso, no silêncio, na ponta dos dedos. Ela não precisa mais sair. Ela só precisa esconder. E é exatamente isso que ela começa a fazer. Criar camadas de segredo, trocar senhas, usar modo avião, apagar conversas, manter perfis paralelos. Tudo com a habilidade de quem não quer ser descoberta, mas também não quer se afastar completamente. Ainda. Ela quer manter a zona de conforto enquanto alimenta o novo. E você, sem perceber, se transforma no plano B dela. O homem que garante segurança emocional enquanto ela explora o desejo com o outro. O mais perigoso nisso tudo é que essa privacidade digital se disfarça de maturidade. Ela vai dizer que está protegendo seu espaço, que não quer ser controlada, que confia em você e espera o mesmo. Mas confiança sem transparência
é apenas uma forma elegante de manipulação. O homem que não entende isso acaba se culpando por desconfiar, quando, na verdade, seu instinto está gritando para que ele acorde. O celular se torna, então, o novo quarto trancado, o novo segredo de portas fechadas. E o homem que não tem acesso a esse território está apenas vivendo uma ilusão de relacionamento. A verdade é que quando uma mulher começa a esconder o digital, ela já abriu espaço para o emocional se conectar com outro. E nesse ponto, não é mais uma questão de confiança, é uma questão de tempo. E quando o digital vira segredo, uma nova figura começa a surgir, quase sempre nas entrelinhas. Pode ser um nome que aparece com frequência, um amigo novo que ela jura ser inofensivo, ou alguém do passado que voltou só para conversar. Mas nada é por acaso, porque por trás da privacidade exagerada, geralmente existe uma nova conexão emocional ganhando espaço. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A presença silenciosa e cada vez mais constante de um novo conselheiro. No começo ele é só um nome solto, alguém que apareceu no trabalho, na academia, no grupo de amigos. Você ouve uma ou duas vezes, depois começa a ouvir com mais frequência. Ela fala dele com naturalidade, às vezes até demais, como se quisesse provar que não há nada ali. Outras vezes, evita o assunto completamente, como se o nome tivesse peso. Mas o mais perigoso não é o que ela diz, é o que ela começa a esconder. Quando uma mulher está emocionalmente envolvida com outro homem, ele não entra na sua vida com estardalhaço. Ele entra pelas frestas, como conselheiro. Esse novo amigo surge como apoio emocional. Ela o procura para desabafar, contar problemas, expor frustrações, e você, sem perceber, começa a ser substituído na função mais nobre de um relacionamento, a de ser o porto seguro dela. O psicólogo norte-americano John Bowlby, criador da teoria do apego, demonstrou que os vínculos emocionais não desaparecem. Eles são deslocados. Quando ela deixa de se sentir emocionalmente segura com você, o cérebro dela busca, de forma quase automática, um novo ponto de ancoragem. E esse conselheiro se apresenta como o substituto ideal. Alguém novo, receptivo, sem histórico de frustrações e disponível para acolher o que você não está mais ouvindo. A manipulação se instala sutilmente. Ela começa a defender esse novo personagem com unhas e dentes. Qualquer crítica sua vira ataque. Qualquer desconforto seu vira insegurança. Ela inverte o jogo, faz você parecer paranoico enquanto alimenta todos os dias a intimidade com o outro. Você sente que tem algo errado, mas ela te convence de que é só amizade. E esse é o maior golpe. Fazer você duvidar da sua própria intuição. O conselheiro é muitas vezes o protótipo do que ela deseja agora. Um homem que escuta, que entende, que valida suas emoções. Ele preenche exatamente as lacunas que você deixou. Mas atenção, nem sempre isso acontece porque você falhou. Às vezes, é porque ela já estava predisposta a buscar algo novo e você apenas se tornou o pretexto. O erro de muitos homens é achar que a culpa é toda deles, quando na verdade a infidelidade começa na mente de quem permite que outro ocupe um espaço que não deveria existir. E quando você percebe, já é tarde. Porque ela criou um vínculo, uma conexão paralela. O amigo se torna confidente e o confidente vira desejo. Você sente que perdeu o espaço, mas ainda está tentando fingir controle. Só que o jogo já foi virado. E nesse momento, você tem duas opções: continuar alimentando um relacionamento que já está em coma ou abrir os olhos e retomar sua dignidade. E quando esse novo vínculo emocional se fortalece, algo dentro dela muda. A culpa começa a pesar. Mas ao invés de assumir, ela projeta. Ao invés de confessar, ela ataca. É aí que nasce o próximo sinal, o mais perverso de todos: o comportamento de culpa reversa. Você começa a notar que algo está estranho. Ela está fria, distante, escondendo o celular, falando demais ou de menos sobre um certo amigo. E quando você resolve questionar, ela vira o jogo. De repente, você é o controlador.
Você é o ciumento. Você é o problema. Ela passa a te acusar de coisas que nunca fez, te critica por atitudes pequenas e começa a criar um clima pesado, onde qualquer conversa vira conflito. Mas há algo por trás dessa reação explosiva. Culpa. Só que ao invés de assumir, ela transfere. Esse é o mecanismo da culpa reversa. Esse comportamento tem nome na psicologia: projeção. Ela se sente culpada por algo que está fazendo ou pensando em fazer, mas não quer lidar com essa culpa. Então, para aliviar o peso emocional, ela te ataca. Ela precisa que você se sinta errado, para que ela se sinta justificada. E quando você entra nesse jogo, tentando se explicar, tentando mostrar que está certo, você perde. Porque o objetivo dela nunca foi o diálogo, foi inverter a narrativa. Quem fala sobre isso com clareza é o psicólogo e autor Jordan Peterson. Ele destaca que quando alguém evita assumir responsabilidade, tende a encontrar uma figura externa para culpar como forma de proteger seu ego. Isso é ainda mais visível em relações desequilibradas, onde um dos lados já está emocionalmente envolvido com outra pessoa. A traição não é só uma quebra de confiança, é também uma distorção psicológica profunda. E quando ela se instala, o traidor precisa se proteger da própria vergonha. É por isso que você começa a ouvir frases como: "Você não me dá atenção. Você está sempre desconfiando. Você está me sufocando." São justificativas emocionais para algo que ela já decidiu fazer. Ela não quer parecer a vilã da história. Quer parecer a vítima. E nesse teatro você é escalado para o papel do agressor. Se você aceita esse papel, se você se desculpa por sentir o que está certo em sentir, ela vence. Nesse momento, o homem precisa fazer algo raro: parar de reagir, observar com frieza, analisar com clareza, porque a mulher que inverte a culpa está apenas tentando preservar a narrativa que ela criou para se livrar da responsabilidade pelos próprios atos. E se você cair nessa armadilha, será emocionalmente destruído por alguém que já decidiu sair, mas quer sair como a injustiçada. E quando ela te faz carregar a culpa pelos erros dela, um novo jogo começa. Só que agora não é mais ela quem está em risco, é você. Porque se continuar nesse ciclo, vai perder o controle da sua mente, da sua energia e do seu valor. E é aqui que o homem precisa fazer o movimento mais poderoso de todos: parar de reagir e começar a agir com estratégia. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal. Deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: sinais. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Agora que você enxergou todos os sinais, que a máscara caiu, que o jogo está exposto, vem a parte mais difícil e mais decisiva: como você reage. A maioria dos homens nesse ponto perde o controle. Explode, chora, implora. Quer confrontar, quer ouvir confissões, quer entender o porquê. Mas esse é o erro fatal. Porque quanto mais você tenta entender uma traição, mais você se destrói. A traição não é racional. Ela é emocional, instintiva, impulsiva. E tentar tratá-la com lógica é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Não é o momento de ser emocional, é o momento de ser estratégico. Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, diz algo que todo homem deveria tatuar na mente: despreze o que não puder ter. Ignorar é a forma mais poderosa de resposta. Quando uma mulher te trai, te manipula, te troca, ela espera uma reação, espera o drama, espera o descontrole. Porque enquanto você grita, ela se faz de vítima. Enquanto você sofre, ela se limpa da culpa. Mas quando você silencia, você quebra o roteiro. E nesse silêncio, nasce o seu poder. A frieza aqui não é falta de sentimentos, é domínio sobre eles. É você olhar para a situação com clareza e dizer a si mesmo: eu não vou me perder por quem já me descartou emocionalmente. A grande armadilha da traição não é a dor do ato, é o estrago que ela pode causar na sua identidade, se você não souber se posicionar.
e o seu posicionamento define tudo. Porque o homem que se dobra diante de uma mulher que o trai, perde o respeito não só dela, mas de si mesmo. A reação certa não é implorar nem tentar resgatar o que já morreu. É sair, com postura, com silêncio, com foco. O silêncio aqui não é covardia, é estratégia. É o recuo do guerreiro que escolhe a batalha certa para lutar. Você não precisa provar nada. Você não precisa ouvir confissões. Você já viu os sinais, você já entendeu o jogo, e isso basta. Sua resposta deve ser com ações. Distanciamento total, corte emocional, frieza absoluta, porque nada assusta mais uma mulher que trai do que ver o homem que ela achou que destruiria se tornar inatingível. E mais, essa atitude não é apenas sobre ela, é sobre você. É sobre recuperar seu eixo, seu valor, sua dignidade. É sobre se tornar um homem que não negocia respeito, que não implora por amor, que não se apega ao que já apodreceu. O fim de uma relação com uma mulher que trai pode ser o começo da sua verdadeira ascensão. Porque a dor, quando canalizada com sabedoria, se transforma em poder. A mulher pode até ter te traído, mas ela não precisa te definir. Quem define quem você é a sua reação diante da queda. E o homem que reage com estratégia e frieza, no fundo, não apenas sobrevive, ele renasce, mais forte, mais frio, mais letal e, acima de tudo, mais seletivo. Porque depois de passar por isso, você aprende a nunca mais aceitar menos do que merece. Se esse vídeo te fez enxergar algo que estava escondido, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. A nossa missão é formar uma comunidade de homens mais fortes, mais conscientes e estrategicamente preparados. Juntos, vamos muito além da média. E é só o começo, meus irmãos.